tema que nós vamos trazer aqui para reflexão, que nos foi proposto pela casa, é suporte espiritual na adolescência e seus benefícios. O que é adolescência? A palavra adolescência é de origem latina, ad significa para, olescere, crescer, para crescer, crescer para. Então, a adolescência é isso, é uma fase de crescimento em que nós saímos da infância, vamos para a maturidade, para crescermos e evoluirmos enquanto espíritos imortais. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria considera que a adolescência é a segunda década de vida do indivíduo, então dos 10 aos 19 anos de idade. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente é dos 12 aos 18 anos de idade. Então tem uma diferença pequena, mas a gente sabe que é aí, é no início da puberdade até o início da fase adulta. E o conceito de adolescência, ele não é só essa definição de tempo, de idade. A adolescência engloba transformações físicas que vão acontecer em nossas crianças, como também todo o processo de mudança e adaptação psicológica, familiar e social a essas transformações. Então, as transformações são muitas, a começar pelas transformações físicas. Nossas crianças experimentam aí um estirão, tem um crescimento acelerado, o desenvolvimento dos órgãos sexuais, os meninos vão alargando os ombros, engrossando a voz, as meninas vão tendo cintura, iniciando o aparecimento dos seios, todas essas mudanças físicas que nós já sabemos. E essas mudanças físicas, elas trazem alterações hormonais, nos hormônios sexuais, do acasalamento. E isso por si só já representa mudanças no comportamento das nossas crianças / adolescentes. Nós sabemos que os hormônios têm tamanha importância que os hormônios femininos, quando eles estão num grau mais avançado, eles provocam o quê? A TPM. As mulheres, as meninas, não agem da mesma forma que agiriam se não estivessem na TPM. Tem geralmente decisões, ânimos mais acirrados, tudo fica mais agitado dentro da menina em função desses hormônios. Já nos meninos, os hormônios que aumentam a agressividade são vistos. A testosterona vai gerar nos meninos picos de agressividades. Então, às vezes, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles ficam agressivos, instáveis, tudo em função dessa mudança hormonal. Então, tem as mudanças físicas, as mudanças hormonais e tem também as transformações cerebrais. No nosso cérebro vai haver uma aceleração do desenvolvimento elétrico e fisiológico. Nós podemos ver que os adolescentes ficam rápidos na resposta. A gente mal falou, eles têm respostas para tudo, Ficam com as respostas na ponta da língua, em virtude dessas mudanças aí. E essas mudanças todas vão provocar oscilações no temperamento das nossas crianças que estão virando adolescentes. São fenômenos naturais, biológicos, normais, esperados e que vão sim interferir no temperamento do indivíduo. Isso acontece não só com os seres humanos. Se a gente observar os animais também, na época de acasalamento, um animal dócil, ele deixa de ser dócil. Então nós já temos no adolescente essas mudanças esperadas em função desses hormônios aí, das mudanças físicas que acontecem no corpo das nossas crianças. Então, o que a gente tem que entender? Que a encarnação, ela tem alguns estágios. No livro Missionário da Luz, André Luiz vai nos explicar, na verdade quem explica para ele é o instrutor Alexandre, e ele traz na obra
por psicografia de Chico Xavier, ele vai nos esclarecer que a nossa encarnação começa na fecundação, quando já há aproximação do espírito. Nós podemos até dizer que nós sabemos que começa até no planejamento reencarnatório, né? Quando há todo aquele trabalho dos espíritos superiores, de intuírem, de planejar, de traçar as metas para aquele espírito reencarnante. Então, naquele momento, quando tem a fecundação, o perispírito, que a ciência chama de campo de vida, já vai começar a construir aquele corpo. Por isso que às vezes, quando nós temos no perispírito algumas marcas de vida passada, que lembrando, o perispírito é o nosso corpo fluídico que acompanha o espírito após o desencarne. Então todas as nossas impressões, traumas, progressos, tudo nosso fica gravado ali no perispírito. O corpo físico, quando a gente desencarna, ele fica, né? Ele é perecível, e o perispírito acompanha o espírito. Então, nessa construção do corpo ali, logo no início, na fecundação, se tiver alguma marca no nosso perispírito, alguma desarmonia nele, como que acontece essa desarmonia? Se eu fiz um mau uso do meu corpo físico, se eu retornei ao plano espiritual pelo suicídio, se eu fiz algum abuso na minha esfera física que gravou, marcou o meu perispírito, pode vir naquele corpo físico, durante essa formação, uma deficiência. Daí que a gente vê porque as pessoas nascem, às vezes, com algum membro mutilado, com doenças congênitas variáveis, porque o perispírito já estava, vamos dizer assim, em desarmonia, marcado, machucado. Então começa na fecundação, o que a ciência chama de campo de vida é o perispírito trabalhando na formação do nosso corpo, e aos 7 anos, mais ou menos, porque tudo é um ciclo, né? Não tem regra, mas aos 7 anos de idade, mais ou menos, o nosso espírito já está totalmente ligado ao nosso sistema orgânico, ao nosso corpo. Aí completa-se a nossa encarnação, aquele ajuste do espírito ao corpo. Por isso, nesses primeiros anos de vida da criança, ela está o quê? Muito ligada à memória extracerebral. Nós podemos ver que a criança tem as faculdades mediúnicas, às vezes, a percepção muito mais aflorada, porque ela ainda está naquele transe das memórias do passado, uma ligação com o mundo espiritual. Mas é um momento também que ela ainda não reassumiu a sua personalidade. Então é um momento que nós temos até os 7 anos da criança para embutir nela tudo que nós queremos que ela aprenda de valores morais, que nós podemos atenuar aqueles vícios e má tendências que nós sabemos que ela vai trazer. Porque todos nós trazemos na nossa bagagem, o nosso histórico, tudo que nós temos de outras reencarnações. Então, nesse período aí, a criança está mais maleável à influenciação do meio. Então, é muito importante que nós possamos embutir nela uma influenciação positiva. A espírita e neurologista Anete Guimarães, numa das palestras no site da TV Mundo Maior, ela vai explicar para a gente mais ou menos como é explicado quando a gente vai fazer uma tese, né? Então, o que ela fala? Que a tese é o passado, tudo que aquele espírito já viveu. Então, ela vai trazer aquilo na sua reencarnação, porque nós somos espíritos imortais, nós temos a nossa bagagem. Então, a gente vem com o nosso passado e tem a antítese, que vai tentar confrontar aquele passado, que é aquilo que a gente vai receber com o meio, naqueles primeiros anos de vida. Então, a gente vai embutir naquela criança, naquele ser reencarnante, boas lições, valores morais. E no fritar dos ovos, quando ela estiver ali
realmente reassumindo a sua personalidade, saindo da infância e indo para a adolescência, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um apanhado, ela vai fazer a síntese daquilo que ela trouxe no passado, o que ela recebeu do meio e o que vai ficar. Então sempre vai operar mudanças necessárias à nossa evolução. Então, se essa antítese, ou seja, essa influenciação que a gente der às nossas crianças, ela for bem feita, ela vai poder neutralizar aquelas más tendências trazidas do passado. Agora, se ela não for bem feita, ela vai fazer o quê? Vai prevalecer o que o espírito já traz na sua bagagem. Mas de qualquer forma, a mudança vai existir porque a nossa evolução ela é certeira. Em níveis e graus diferentes, evolução é algo individual de cada um, mas ela sempre vai acontecer. E então a criança, que a gente pôde dar toda aquela nossa instrução do meio, que nós podemos ali nos primeiros anos de vida passar para ela valores morais, que ela está mais receptiva, ela tem uma mudança muito grande quando ela vai crescendo. Então, essa mudança, ela sempre acontece, que Kardec já fez essa pergunta aos espíritos superiores. Consta lá no item 385 de O Livro dos Espíritos. Kardec indagou: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E a resposta dos espíritos superiores: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças na sua inocência. Então, quando a gente olha aquele bebezinho, né, aquela fragilidade, a gente acha que ele está ali no início da vida, a gente esquece que ele é um ser milenar, que traz uma bagagem imensa, às vezes espíritos mais velhos que os pais que o recebem nessa reencarnação. Então nós não sabemos o que eles foram, o que serão. Então nós temos o quê? Que receber esses filhos sem qualquer julgamento. Por isso que nós recebemos eles, tamanha generosidade de Deus, com crianças. Imagina se nós fôssemos receber como filhos aqui alguém sem o véu do esquecimento e nós já soubéssemos todas as más tendências, os erros, tudo que aquela pessoa cometeu no passado. Nós teríamos esse amor desprendido? Não. A gente tem esse amor desprendido porque a gente recebe ali o bebê frágil, puro, né? Ali todo dependente da gente. Então a gente vê naquela criatura uma fragilidade, uma inocência que nos faz amar incondicionalmente, ao ponto de dizer que o amor de mãe por seus filhos é considerado o maior amor que se pode ter por um ser. Graças a Deus que é assim, né? Imagina se nós soubéssemos, precisamos receber alguém para uma reparação, e naquele bebê a gente já visse aquela pessoa que comete faltas, erros, para quem nós temos ou débitos ou créditos com ela. Isso facilitaria a nossa evolução, a convivência, a reparação nessa atual existência? Não. Então a criança vem dessa forma, mas nós espíritas não podemos ignorar que são espíritos milenares, com uma bagagem muito grande e que já tem muita estrada, muito conhecimento. Tanto é que a importância de se ver essa abertura, que tem essa mudança de caráter na adolescência, essa mudança de comportamento, é que antes mesmo da ciência dar a total importância ou entender todos os mecanismos da epífise, que é a glândula pineal, a doutrina espírita já entendia o mecanismo e o funcionamento, a importância dessa glândula. No livro Missionários da Luz, André Luiz
vai explicar que a glândula epífise, que fica perto, na área frontal ali do cérebro, atrás do hipotálamo, ela é de tamanha importância porque lá por volta dos 14 anos, que é exatamente na adolescência, ela reabre para o mundo de sensações e impressões na esfera emocional. Então ela reabre, ou seja, os nossos adolescentes ficam com uma capacidade maior, inclusive para fins de mediunidade. Nesse livro mesmo, Missionários da Luz, eles vão observar que o médium que está em trabalho, ele tem a glândula epífise muito mais brilhante, ela está em trabalho muito maior naquele médium comunicante que está fazendo um trabalho naquele momento. Então, com a abertura dessa glândula pineal, vai haver uma recapitulação da sexualidade, o inventário das paixões vividas por nós em outras vidas pretéritas vão aparecer para nós, com fortes impulsos. São as energias sexuais que nós temos que vão estar ali no maior do turbilhão. Porque nós sabemos que nós somos feitos de energia, né? E a energia sexual é a energia criadora do espírito. Ela é uma usina que reclama um controle e nós temos que saber usar bem essa energia sexual. No livro Vida e Sexo, Chico Xavier vai explicar muito bem isso. Essa energia sexual é energia criadora, que não significa necessariamente que tenha que ser usada para fins de procriação, não para fins sexuais. Ela pode ser usada para arte, ela pode ser canalizada para ciências, para descobertas, para estudos. Tanto que nós vemos que algumas pessoas que vêm com uma missão maior e precisam de toda a energia para missões, feitos em prol da humanidade, eles canalizam todas as energias para aquele feito. Geralmente não se casam, por quê? Dada a importância de utilizar bem aquelas energias. E nós temos que fazer isso com discernimento e compromisso. Então, na adolescência, quando a epífise, faz aquela glândula tá ali em alta atividade e os adolescentes têm essa energia muito exacerbada, o que nós podemos fazer com os nossos adolescentes? Desviar as energias deles para o esporte, para a arte, para a cultura, para tudo que ele possa o quê? Agir administrando tudo aquilo que está dentro dele. Essa energia tem que ser usada de forma responsável e dentro dos valores morais que nós temos aí. Valores dentro da família, da cultura, da ciência, do progresso. Então a criança e o adolescente que a gente recebe, que a gente está aí convivendo com ele para essa educação, ele é um espírito viajor de longas jornadas, que já passou por sucessivas experiências nas quais nem sempre se desincumbiu com o valor que seria esperado, atraindo débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. Então, o que é necessário que nós façamos? Se eles vêm para essa reparação, nessa necessidade de resgate, nós precisamos o quê? Educar a criança e o adolescente. A educação em sentido amplo, de maneira que dê subsídios a eles libertarem dos vícios anteriores e adquirir novos valores, superando o que lhes comprometeu em vidas passadas. E isso é o que nos explica Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles, lá no livro Adolescência e Vida. Essa preocupação com a juventude, com essa carga energética que nós trazemos, com essa abertura de campo das nossas existências passadas, ela é tão grande que lá no Antigo Testamento já havia advertência.
Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, tem a seguinte passagem: Alegra-te, jovem, com tua juventude. Sê feliz nos dias da tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saiba, porém, que sobre todas essas coisas Deus te convocará para o julgamento. Então essa energia ela tem que ser usada com o quê? Com responsabilidade. Não é porque somos jovens, adolescentes, cheios de energia, que podemos gastar, fazer o que melhor nos aprouver, sem um compromisso moral. Paulo, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, ser para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Então a nossa jovialidade tem que ser usada para agirmos no bem, para sermos modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Só que essas mudanças, elas trazem desconforto aos nossos adolescentes. É tão sério o assunto que já causava preocupação, porque essa mudança acontece tão drástica. Já vinham orientações bíblicas no Antigo e no Novo Testamento sobre isso, porque de fato as nossas crianças, adolescentes passam por mudanças orgânicas, físicas, que os assustam, mexem com o corpo físico e principalmente com as questões de natureza íntima. Então os adolescentes, eles ficam instáveis. Por quê? Eles saem da fase da infância, onde eles eram crianças, controlados pelos pais, os pais decidiam, os pais encaminhavam, eles estavam acostumados a obedecer e vão para uma fase de maturidade em que eles ainda não são adultos, mas não são mais aquelas crianças. Então eles têm ali uma ambivalência latente neles, de amor, toda aquela carga vital, e de ódio. Ódio no sentido de quê? Ódio no sentido de medo, de tristeza, de angústia. Então eles ficam com aquela ambivalência dentro deles. E a primeira coisa que eles fazem para se autoafirmar é desobedecer. Nós vemos muitos pais dizerem: minha criança, meu filho era tão obediente, comportado, entrou na adolescência, o que nós chamamos às vezes de aborrecência, se tornaram respondões, desobedientes. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso para se autoafirmar. Porque para o adolescente, ele não é mais aquela criança, e se ele se comportar como aquela criança, obedecendo aos pais, ele está se humilhando, se diminuindo, principalmente perante aquele grupo no qual ele quer inserir ou fazer parte. A gente pode ver que eles começaram a ficar adolescentes, a gente vai levar para a escola, já não quer que deixe na porta da escola mais. Eles querem ir sozinhos. Eles precisam ter essa autoafirmação, porque para eles ser infantilizado, obedecer, é voltar a ser aquela criança que eles não querem ser mais. Então eles não podem ficar humilhados diante daqueles amigos, daquele grupo que eles estão querendo pertencer, adentrar. E os jovens precisam de um modelo, de um ídolo. Na infância, o ídolo deles são quem? Os pais. Na adolescência já não são mais, porque vai reportar a infantilidade que eles não querem ter. Então os ídolos passam a ser o quê? Uma banda, quem está bombando na internet, quem tem mais seguidores no Instagram. Aí a gente vê que os jovens às vezes começam a gostar de música, de um instrumento, de repente não gostam mais, eles gostam de um esporte. Eles estão buscando referência. E a gente é assim há muito tempo. A exemplo,
Moisés, quando libertou os hebreus e passou 40 dias no Monte Sinai, o povo ficou perdido, porque tinha que seguir alguém. A gente tem que ter um modelo. Naquela época, eles passaram a adorar carneiros. Começaram, inclusive, a adorar em ouro, fazer as imagens em ouro, porque eles precisavam seguir alguém. E os adolescentes são assim também. Só que eles não vão seguir mais os pais. Eles vão eleger outros ídolos para a vida deles. E embora eles façam isso, eles têm necessidade dessa independência, eles têm em contrapartida o medo de decepcionar os pais. Querem ser independentes, não querem mais precisar dos pais, mas têm o medo de decepcionar os pais, que existe o amor. E o que o adolescente faz para não decepcionar os pais? Ele se afasta, ele se tranca. Porque afastando, meu pai ou minha mãe, meu tutor, meu parente, não vendo o que eu estou fazendo, não vai haver o quê? Reprovações. Então é muito comum o adolescente ficar no quarto, sozinho, evitar aquelas refeições em família. Tudo isso vai acontecer e é normal. Normal, e a gente espera que passe. O que não pode haver é uma impulsividade muito grande nesses adolescentes. Impulsividade no sentido de que os adolescentes, hoje eu acho que a internet, ainda as redes sociais aceleraram mais ainda isso, eles têm aquela tendência a acompanhar a massa, o grupo, eles usam o que está usando, eles ouvem o que está todo mundo ouvindo, eles gostam do que todo mundo gosta. Então, para eles acompanharem aquela massa, aquele grupo no qual eles querem pertencer, eles acabam até fazendo coisas, tomando decisões que eles nem gostariam de tomar. Às vezes ele nem tem inclinações para o álcool, mas para estar naquele grupo, naquela balada, ele vai experimentar o álcool. Nem tem tendências ou vontade, às vezes, de experimentar uma bala, êxtase, essas coisas novas agora, né? Vários tipos de drogas que nós temos, mas ele na impulsividade vai experimentar, porque para ele é muito importante pertencer àquele grupo. Só que essa impulsividade pode levar às decisões que vão comprometer a vida toda daquele ser. Então, uma decisão mal tomada na adolescência por impulsividade pode comprometer aquela reencarnação, bem como outras reencarnações. É fácil equilibrar tudo isso? Não é, não é. Então vai ter esse conflito mesmo, os adolescentes vão ficar perdidos nessa ambivalência, nessa busca por uma outra referência, um outro ídolo, mas espera-se que isso passe. Eles podem até ficar assim, num mundo muito interior deles, em si mesmado, presos no quarto, absorto no mundo deles, mas isso uma hora tem que passar. Se não passar, se o adolescente apresentar comportamentos de mutismo, não querer socializar, começar a se sentir inferior a esse ou aquela pessoa, sentimentos de menos-valia, de inferioridade, aí é o momento de se preocupar. Angústias, sintomas depressivos, revoltas, hostilidades, comportamentos de riscos podem indicar indicações de iniciação depressiva ou até psicoses naquele adolescente. Então, se aquele adolescente adota comportamentos de riscos, usando o carro sem o pai e a mãe deixar, na experienciação de drogas, ele pode estar o quê? Agindo em gestos e atitudes, em decisões mal pensadas, porque ele não consegue expressar o sentimento dele por palavras. Tudo aquilo que ele está sentindo, todo aquele turbilhão de mudanças que acontece organicamente, com todas as mudanças físicas, hormonais que acontecem nele, emocionais também.
Então ele não sabe lidar com aquilo e ele acaba adoecendo. Então, se o adolescente adoece, é hora de pensar que nem tudo é espiritual, que pode ter algum fator físico e buscar ajuda especializada. Hoje nós vemos entre os adolescentes, entre os adultos em geral, né, muitos casos de depressão, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, que não é fácil detectar, mas acontece muito entre os adolescentes, e até patologias como a esquizofrenia, que são casos mais graves de psicose, pode ter início nessa fase turbulenta, nessa crise da adolescência. Então, os educadores, os pais ou quem esteja em contato com o adolescente tem que tomar muito cuidado para saber avaliar isso e prestar o socorro em tempo. Então, nós vamos identificar se aquele grau de sofrimento do adolescente é dentro da normalidade, nós também já fomos adolescentes, né? Ou se ele está sofrendo em demasia, se existe alguma patologia, né? E lembrando que além de tudo isso, de toda essa mudança física, hormonal, sentimental, íntima, né? Do reconhecimento do ser, existe a influenciação espiritual sobre os nossos adolescentes, sobre nós todos, né? Mas o adolescente que está com a epífise revivendo a glândula aberta, todas as suas remontas passadas, ele está muito suscetível à influenciação dos espíritos. Nós sabemos que, em resposta à questão 459 do Livro dos Espíritos, quando perguntado se os espíritos desencarnados influenciam nossos pensamentos e atitudes, a resposta é o quê? Muito mais do que nós imaginamos. Que muitas das vezes são eles que nos dirigem. Na imagem aí eu coloquei 2 tipos de influenciações. Uma influenciação boa e uma ruim. Qual que o nosso adolescente vai receber? A depender com o que ele esteja sintonizado. Se esse adolescente está vibrando numa faixa de maus pensamentos, má companhias, de raiva, de sentimentos de orgulho, de egoísmo, de desânimo, ele vai sintonizar com espíritos que se comprazem, que se afinizam com aquilo e vai influenciar ele para tudo aquilo, para baixa autoestima, para depressão, para tudo que vai representar atraso àquela evolução. Mas se ele sintoniza com esperança, com fé, com boas palavras, com boa leitura, vai trazer para perto dele boas companhias, influenciação superior, que vai ajudar a passar para aquela fase. E como que a gente pode influenciar esses adolescentes? De onde vem essa boa influenciação? Os mecanismos que nós já conhecemos. A oração. Nós temos que ensinar nossas crianças, nossos adolescentes a orar, a falar com Deus, a religar com uma espiritualidade maior. Nós temos que ensinar esse recurso a eles, porque quando eles estiverem lá em si mesmados, né, no mundo íntimo deles, eles vão ter essa ferramenta para se valer em recurso próprio. Nós temos que levar o Evangelho, fazer a prática do Evangelho no lar, para deixar uma boa ambiência, para se nós já não estivermos mais sendo ídolos dos nossos filhos, que eles sejam influenciados pela presença de bons espíritos e possam decidir por seguir boas referências. O Evangelho no lar ajuda muito. Jesus se demora no lar em que tem oração. Temos que trazer nossas crianças /adolescentes para a evangelização, para frequentar a casa espírita. E acima de tudo, temos que ter o quê? Boa vontade, tolerância, humildade, para entendermos a fase, a crise pela qual nossos adolescentes vão passar. Nós passamos, nós todos fomos adolescentes, né? Então vai passar e esperamos que passe da melhor forma possível,
sem agravamento dos compromissos e sem adquirir novos débitos para a existência atual e futura. É muito mais preocupante neste momento em que nós estamos no período de transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós vemos um aumento muito crescente de automutilação e suicídio entre os adolescentes. Por que isso acontece? A psicosfera já não está tão favorável, porque é o momento de nós nos posicionarmos. Dada a bondade de Deus, muitos espíritos que estavam no umbral tiveram a oportunidade de reencarnar para que eles se decidam pela evolução ou se vão continuar na mesma vibração, naquele entendimento, ou seja, vão ficar aqui ou vão passar para o mundo de regeneração. Então, essa automutilação, que inclusive os registros dizem que é mais entre as meninas, e o suicídio, ele está muito crescente, O suicídio hoje é a segunda causa de morte entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos. E no mundo, o suicídio é a terceira causa a nível mundial entre os adolescentes. Então, nós temos hoje uma falsa impressão de que não existe solução para os problemas, mas existe. Todos aqueles que estão aflitos serão consolados. E essa impressão de que a dor física, a mutilação, aquela dor física vai fazer diminuir a dor emocional ou psicológica, ela é falsa. Outra impressão de que com o suicídio, com a morte do corpo físico, os problemas vão acabar, nós também sabemos que é falsa. Então nós temos que levar isso aos nossos adolescentes. Nós temos que emprenhar aí uma campanha contra a automutilação, contra o suicídio entre os jovens, contra esse desânimo que está abatendo não só os adolescentes, mas todos nesse momento, de um modo geral. Dizem até que para os próximos anos, até 2024 ou 2026, não sei, vai haver um aumento crescente dos suicídios. Então nós temos que fazer a nossa parte. No livro Escutando os Sentimentos, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufault, ele vai nos explicar que ao renascer, o espírito imprime no corpo reflexo de sua vida emotiva, determinando os caracteres biológicos que melhor atendem às suas necessidades. E muitas criaturas, neste momento agora de transição planetária, passaram um longo período em incubação psíquica. O que é isso? Lá nos vales sombrios, nos umbrais, eles adquiriram traços de derrotismo, de não à vida. Então, sob o jugo dessas mentes perversas, esses irmãos foram conduzidos aos charcos da morte interior. O desânimo, a falta de ânimo, de coragem, de esperança dentro de cada um deles. Então, esses espíritos estão hipnotizados pela ideia de que não merecem existir após lamentáveis existências e que eles agiram no mal. Então, quando eles regressam no corpo físico, eles vêm sem desejo de viver. E nós estamos vendo muito isso. Apatia entre várias pessoas. São apáticos, sem ânimo, sem disposição, sem vitalidade. Uma depressão induzida por essa não vida, essa impressão de que eles não merecem, e que vai trazer o quê? Uma paralisia, uma culpa, uma insatisfação que faz com que eles desistam
parem, desanimem de perseguir, de percorrer os ensinos de Jesus para a nossa evolução. Isso é o que está na nossa psicosfera atual. E é isso que nós temos que tentar combater. Não devemos negar a vida física, a ordem social e o nosso próprio corpo. Não podemos perder o encanto, jamais nos sentirmos desajustados com a vida. Como nos informa Irmãs do Fogo nesse livro, é um livro muito bom, que eu recomendo a leitura, sobre essa apatia, esse desânimo. Então, compete a nós, com base nas reflexões de hoje, o quê? Buscar fazer o melhor para os nossos adolescentes, conduzi-los no caminho do bem, afastar toda a apatia, desânimo da vida, porque a vida é sim o melhor remédio. É a oportunidade redentora que nós tivemos para estarmos aqui resgatando débitos, angariando mais experiências na nossa caminhada evolutiva. E que nós possamos, cada um de nós, cuidar dos nossos adolescentes, sejam nossos filhos, sejam nossos tutelados, alunos, todos aqueles que estão aí nessa fase difícil, para que eles passem pela crise da adolescência e não tenham uma crise real na adolescência que vá comprometer a sua existência futura. Que Jesus nos ajude nesse sentido, nos fortaleça hoje e sempre. Assim seja.